maravilhosa pro curso. E aí eu ia naquela época, Começou a falar, né, da sua faculdade. onde era necessário ser pregado. Oi, escolhido! Seja muito bem-vindo a esse podcast. E aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de cura, de esperança e de transformação. Aqui quem vos fala é a Daniele. E, claro, nós vamos ter um bate-papo bem descontraído. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, a pastora Cris. Seja bem-vinda, pastora. Boa tarde, a paz do Senhor, evangelista Dani, tudo bem? Para mim é uma honra estar aqui participando, né, deste trabalho tão lindo, né, que vem levando a palavra do Senhor e alcançando, né, principalmente o intuito de mulheres, né? Mas o Senhor é aquele que ele faz do jeito dele, seja homem, seja mulher, mas a palavra do Senhor está sendo ministrada, né, através deste trabalho maravilhoso. Amém, glória a Deus. Eu já quero aproveitar essa oportunidade e pedir para você que está nos ouvindo. Compartilha com o máximo de pessoa. Quando você curte, você compartilha, deixa um comentário aqui. Essa plataforma entende que esse conteúdo é relevante e mais pessoas são alcançadas. Nós do Movimento Escolhido costumamos dizer que você é um missionário das redes sociais. Nos ajude enviando para aquela pessoa que precisa de um testemunho, que precisa de uma palavra de fé. Comente aqui. Eu sou um escolhido, porque você é um escolhido. Eu quero já começar te ouvindo, pastora, falar do seu testemunho do encontro com Cristo. Como que aconteceu o seu encontro com Cristo? Bom, Dani, o meu encontro com Cristo, né, foi assim, demorou um pouquinho, porque eu cresci numa família, por parte do meu pai, uma família idólatra, né, e eles trabalhavam, minhas tias, elas trabalhavam muito com o espiritismo, e logo eu tive um problema muito sério familiar, uma família onde meu pai, ele tentou, né, a violência, não só física, mas ele tentou me abusar sexualmente. E de 15 para 16 anos eu tive que sair da casa, né, dos meus pais, porque não dava para mim ficar ali da maneira como se encontrava. E aí eu fui viver o mundo, né? E eu conheci o mundo muito cedo, conheci uma família aonde eu também acabei me aprofundando no espiritismo, né? Eu conheci desde da Umbanda até o Candomblé, que foi na onde eu comecei a realmente me envolver muito com o Candomblé. E uma certa feita eu estava muito entristecida, eu estava chateada, porque tudo que eu ia fazer eu tinha que pedir autorização para o Pai de Santo, até uma viagem eu tinha que pedir autorização, e aquilo foi despertando algo em mim e ali eu resolvi sair, né? E já estava tudo preparado para mim raspar minha cabeça para o santo, para mim realmente fazer, me envolver completamente, né? Quando eu tomei essa decisão, o Pai de Santo ele já tinha acabado de chegar da Bahia, com todos os apetrechos que era necessário para fazer este trabalho de raspagem de cabeça. E quando eu falei para ele que eu não ia mais estar ali frequentando, que não era o que eu gostaria, que eu queria, aí ele disse para mim assim: olha, você pode até sair daqui, só que se você não virar crente, eu vou te buscar ou andarilha de rua ou no hospital de louco. E Meu ali Deus. eu ouvi isso do próprio Pai de Santo. E ali eu tomei essa decisão e eu ainda dei risada da cara dele, porque eu não gostava de crente, né? Eu falei para ele que eu não precisaria virar crente para me mudar a minha vida e que aquela seria a minha escolha. E aí eu saí, né, dali da casa dele e assim eu comecei a passar um processo muito grande, sabe, Dani? Porque quando a gente sai, é algo no mundo espiritual muito surreal. Os demônios, eles me perseguiam de uma maneira que as coisas de dentro do meu armário voavam na minha cabeça. Meu E Deus. aí eu comecei a realmente olhar e falar assim, não, tem alguma coisa que está errada. E eu, né, as amizades loucas, o envolvimento, aquela coisa de jovem,
eu saía muito e existia um vazio muito grande dentro de mim. E aí, uma certa feita, a minha tia, ela me convidou para mim ir numa reunião, que era uma reunião até da Renovação Carismática Católica, e eu resolvi ir nessa reunião. E quando eu cheguei lá, minha tia ainda ficou muito brava da maneira como eu estava vestida naquele dia. Porém, aquilo mexeu comigo. E eu comecei a me aprofundar na renovação carismática católica, tudo, porque ainda não queria me envolver com crente, não era o que eu gostaria no momento. E foi na onde algo me faltava. E aí, uma certa feita, uma amiga minha fez um convite para mim na igreja Renascer em Cristo, e eu fui na Renascer em Cristo. Quando eu cheguei lá, nossa, algo dentro de mim mudou. Foi muito tremendo ali aquele culto, e eu já queria me batizar no mesmo dia, e só que não poderia naquele dia eu me batizar, porque não ia ter o batismo. Eu sei que no segundo culto que eu fui na Renascer, eu já desci as águas, porém eu desci da maneira como eu estava, porque até mesmo a palavra do Senhor, né? Ela fala assim: vinde a mim da maneira como estais, né? Só que nós não podemos ficar da mesma maneira. Naquele dia, no meu batismo, eu me batizei fumando ainda. Eu fumava, eu bebia minha cerveja. Aí, quando eu saí do batismo, a primeira coisa foi eu acender um cigarro, mas aquilo já começou a me incomodar demais. E eu comecei a me aprofundar. Só que na Renascer eu ainda não tinha me encontrado espiritualmente. Faltava algo ainda em mim. E o meu encontro de verdade com Deus foi um dia que eu fiquei sabendo. Eu fui numa Assembleia de Deus. E o culto, quando eu olhei as irmãs louvando, mexeu muito comigo. E aquilo eu gostaria, eu queria, eu senti desejo de estar ali junto com aquelas irmãs. E só que eu não poderia, porque mesmo batizada, mesmo tendo aceitado Jesus, eu não poderia, porque eu tinha os vícios, né? E eu fiz prova de Deus, né? Ia ter um dia com Deus na igreja, e eu fiz prova. Eu não sabia o que era jejum, eu não sabia o que era nada ainda no mundo espiritual. Eu só sabia que eu tinha que ir para aquele dia em jejum. E eu fui. Eu consegui ficar até meio-dia sem Glória a fumar, Deus. sem nada de nenhum tipo de bebida, porque chegou um momento que eu também já estava bebendo todos os dias. Eu estava quase virando uma alcoólatra. E naquele dia, eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. E naquele dia, o Senhor, ele me libertou do vício do cigarro. Eu saí ao meio-dia do culto. Eu fumei, eu comi, mas depois eu voltei novamente. Eu falei: Senhor, nas minhas poucas horas, porque eu nunca tinha ficado sem fumar um cigarro até aquele horário. E o Senhor, ele honrou a minha fé. E o Senhor me libertou do vício do cigarro, da Glória a bebida, Deus. da prostituição, porque querendo ou não, a prostituição não é só aquilo que você vai ali e vende o seu corpo, né? Eu vivia no mundo de prostituição, e o Senhor, ele me libertou verdadeiramente. E dali o Senhor começou algo muito lindo na minha vida. Eu virei regente daquelas irmãs a qual eu senti tanto desejo de estar no meio dela. Glória E o a Deus. Senhor foi trabalhando ali, e foi assim que eu me converti ao Senhor. Glória a Deus, meu Deus, que testemunho impactante. O Senhor, ele é mesmo criador de caminhos da onde que a gente não imagina, né? Você que está nos ouvindo agora, às vezes você se limita, porque você está num processo de santificação. Não existe super crente, irmãos. O Senhor nos chama, vem como você está. Porém, não é para permanecer, mas não é automático, é um processo. Tem pessoas que começam, pastora, no caminho eles desistem, porque eles acham que vai desaparecer a vontade, eles acham que vai ser realmente do nada. Tem pessoas que vivem esse milagre? Tem, mas não são todos. Então, se você está passando por um processo de santificação, de libertação dos vícios, fica firme com o Senhor. É na caminhada que o Senhor vai te dando estratégia, propósito, e quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai ser parecido com Cristo, e você vai ter forças para resistir o diabo. Ele vai fugir de você, como a palavra nos ensina. Pastor, eu já quero também ouvir o seu testemunho
testemunho de como que foi. Tem muitas mães que estão nos ouvindo agora, tem também muitas mulheres que têm sonhos de gerar. Então, como que foi esse sonho da maternidade na sua vida? Como que aconteceu esse testemunho? Então, Dani, eu sempre tive um grande sonho que era de ser mãe, né? E na minha caminhada, conforme eu fui crescendo espiritualmente na minha caminhada, como eu te falei, eu era regente do ciclo de oração na Assembleia de Deus, e eu via várias vezes Deus me fazendo uma promessa de que eu seria mãe. Porém, eu tentava de tudo para engravidar, eu não conseguia engravidar. Fui aos médicos, fiz todos os tratamentos necessários que era de fazer, porque eu tinha ovário policístico, eu tinha uma infecção. E ali, com os médicos, eu já havia tratado tudo que era necessário. Pelos médicos, eles diziam que eu não tinha nada, porém eu não conseguia engravidar de jeito nenhum. Mas eu tinha uma promessa do Senhor. Só que chegou momentos de eu até ficar frustrada, porque passava ano, entrava ano, saía ano, e aquilo não acontecia. Teve momento de eu ficar frustrada. Só que chegou um momento que o Senhor, eu falei para o Senhor, Senhor, o Senhor me fez a promessa. Eu sei que no momento certo o Senhor vai me dar este filho, porque o Senhor não é filho do homem para mentir, né? Assim a sua palavra diz. E ali, Dani, eu tomei uma decisão. E vários sentidos da minha vida sempre foi indecisões, né? Foi decisão eu querer estar num dia de um culto que eu não conhecia para mim, me libertar de outros vícios. Foi uma decisão para mim de poder escolher estar na obra do Senhor. Eu falei, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais lembrar, porque isso está me frustrando mais de que eu quero ter um filho. Mas eu vou me envolver na obra e vou fazer a tua obra. E Dani, quando eu me envolvi na obra de cabeça, que eu saía para outras igrejas, né, regendo o grupo, participando de outros eventos, dirigindo tardes de bênção, ministrando a palavra do Senhor. E quando eu menos esperei, eu fui numa vigília e ali um irmão, ele chegou, ele colocou a mão na minha cabeça, falou, é hoje. Se você Glória a crê, Deus. é hoje. E ali, evangelista Dani, eu saí dali como naquele dia Ana, quando a Bíblia diz que Ana, ela desceu daquele monte já com seu semblante diferenciado, porque ela tinha conseguido conquistar o desejo do coração dela. Naquele dia eu saí como Ana, o meu semblante já não era mais o mesmo. Naquela mesma semana, o Senhor colocou no meu coração, vai fazer o exame. E eu fui fazer o exame e eu estava grávida. Eu Glória a levei Deus. 8 anos, foi 8 anos num processo para me engravidar, mas a minha bênção hoje está aqui, está com 16 anos, e o Senhor, ele foi fiel em tudo que ele me prometeu na trajetória de quando eu engravidaria. E vou te falar, viu, Dani, no processo da minha gestação, nenhum momento eu deixei de servir ao Senhor. Eu barriguda, eu andava ruas abaixo, acima, a pé, para poder fazer a obra do Senhor. Porque o Senhor, ele é fiel e ele nos honra, ele nos capacita, ele nos dá força. E ali eu fui até o último momento, tanto que quando a minha filha nasceu, foi um parto cesárea. Com 15 dias eu já levei ela para apresentar na igreja. Porque eu falei, Senhor, ela não é minha, ela é tua. E eu Glória a já Deus. apresentei ela no altar do Senhor. E assim, foi muito gratificante o que Deus fez, assim, de alegrar o meu coração com a maternidade. Então, eu quero dizer para essas mulheres, né, que sejam na maternidade, seja um sonho. Se o Senhor te prometeu, não importa o tempo. O que importa é o que Ele prometeu e Ele vai ser fiel para cumprir. Amém, é dessa maneira. O Senhor, ele tem o tempo certo para todas as coisas da nossa vida, né? A palavra fala em Verdade. Eclesiastes 3:1, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então creia, vai chegar o tempo sobre a sua vida do cumprimento. Agora você pode estar orando e chorando nos pés do Senhor. A espera não é fácil, eu entendo, eu também Não. passei pelo tempo da espera, ela machuca, né, o nosso sentimento, mas se fizermos
lembrarmos como a pastora Cris falou e como o Senhor nos ensina, né, a fazer a obra, a estar na presença dele no tempo certo. Você vai colher os frutos, você vai se alegrar. Eu quero também ouvir, pastora, você comentar conosco como que foi o processo de salvação do seu pai. Então, esse é um ponto muito importante, né, evangelista, que eu quero aqui frisar muito para todos, seja homem, seja mulher, que o foco principal de toda a situação foi o perdão, né? Como eu comecei aqui falando, né, que eu tive que sair da casa dos meus pais porque o meu pai tentou me abusar sexualmente. Eu tive uma infância, uma adolescência muito frustrada. Minha mãe chegou a me abandonar por conta dessa situação do meu pai, então eu tive que viver nas casas das pessoas e foi um processo muito árduo, porque para mim perdoar tudo que meu pai tinha me feito foi muito difícil, mas quando eu entendi verdadeiramente, quando o Senhor fala, conhecereis a verdade vos libertará, então eu tinha que conhecer realmente aquela verdade, que era de poder me libertar de todos os tipos de sentimento que eu sentia, de raiva, de ódio, tanto do meu pai quanto da minha mãe, né, que não foi só com meu pai. Eu tive que aprender a perdoar a minha mãe também, porque ela me abandonou, né? Ela não quis saber de mim, ela fez uma escolha, ela preferiu ficar com o meu pai do que ficar comigo em toda a situação. E quando eu conheci verdadeiramente esta palavra, eu já estava casada, já tinha sido mãe, já tinha perdoado, a gente já tinha um convívio assim, eu, a minha mãe, o meu pai, e aí eu fui morar em Campinas, e quando eu cheguei lá em Campinas, uma certa feita, Deus falou comigo que era para mim fazer uma campanha de 21 dias, no tema Se Creres Verás a Glória de Deus, de jejum e oração. E ali eu comecei sem entender o propósito daquela campanha, do que seria dessa glória, né, que eu iria ver. E faltando 2 dias para encerrar o meu propósito, o Senhor falou comigo que o meu celular iria tocar, iria dar notícias do outro lado. E faltando 1 dia, o meu celular tocou, era minha tia dizendo que se eu quisesse pegar meu pai ainda em vida, era para mim vir embora, porque ele estava muito mal no hospital. E ali eu falei assim, olha, eu estou num propósito, não posso parar esse propósito, encerra amanhã. E se for propósito de Deus eu encontrar ele com vida, eu vou encontrar, o Senhor vai trabalhar, mas eu só vou amanhã depois de encerrar o meu propósito. E assim eu fiz, encerrei o meu propósito no outro dia de jejum e oração da minha campanha, já vim direto para cá, para Carapicuíba, e fui direto para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, meu pai estava consciente ainda, ele ouvia, ele falava, e ali ele teve a oportunidade também novamente de realmente pedir perdão para mim, porque ele não tinha me pedido perdão, eu tinha perdoado ele, mas ele não tinha me pedido perdão. E ali eu comecei a trabalhar, porque ele era uma pessoa muito idólatra, devota, e ele sempre falava para mim que era Nossa Senhora que iria curar ele, nada contra os católicos, respeito todos os católicos, né? Mas eu falava para ele que não era assim, que ele tinha que ir por Jesus, que Jesus era o único intercessor que poderia fazer algo pela vida dele. E ali começou um processo, evangelista Dani, de dias, de eu ir todos os dias naquele hospital, de todos os dias eu ministrar a palavra para ele. Na época eu era missionária na Assembleia de Deus, e passou-se os dias, ele começou a ficar muito, muito, muito mal, e aí chegou um momento que eu já não conseguia mais entrar na sala também, porque ele já começou a ser entubado, colocarem aparelhos nele, e na época eu pedi para o meu pastor, da Assembleia de Deus, entrar, fazer oração e fazer o apelo para ele. E ali, num dia, num detalhe que eu ia orar por ele, eu falei assim, o senhor quer que eu ore pelo senhor aqui? Ele falou assim, não, eu vou sair daqui, eu vou para a igreja com você. E aí Deus falou no meu coração naquele dia, falou assim, ele não tem mais esse tempo, o tempo dele somente para salvação. E ali foi feito o apelo para ele, ele aceitou Jesus no leito da morte, e o Senhor o resgatou.
o Senhor levou ele, e assim, o meu coração se alegrou, porque assim, através de tudo que ocorreu, mas a alma dele foi salva. O Glória a Senhor Deus. me mostrou a glória dele. Se creres, verás a glória de Deus. E eu fui obediente à voz do Senhor. Eu fui obediente quando eu entrei no hospital. Eu fui fazendo tudo de acordo. Foram 25 dias o tratar de Deus com ele no Meu hospital. Deus. Mas o Senhor o levou salvo. No leito da morte, mas o Senhor levou ele salvo. Então, o que eu quero dizer? O perdão, né, resgatou uma vida. O perdão, ele faz coisas que é o extraordinário, abre portas sobre as nossas vidas. E esta porta da salvação na vida dele foi muito importante, porque hoje, graças a Deus, eu não tenho um peso sobre a minha vida dele ter partido sem salvação. Então, isso para mim foi muito importante na salvação dele, que foi através do meu perdão, porque se eu não tivesse perdoado, eu não teria conseguido fazer o que eu fiz, né? Meu Então, Deus, isso foi pastora. muito gratificante. Eu posso te dizer assim que é do mais importante aqui desse podcast, o perdão. Se O você não perdão, libera perdão, você adoece até fisicamente, não só sim, emocionalmente. O perdão é sim, essencial e a palavra nos deixa claro. Se você não liberar perdão, você não vai ser perdoado. Olha que sério isso, pelo exatamente, nosso Deus. Nós estamos falando perdão por Deus. Deus falou: se você não perdoar seus inimigos, você não vai ser perdoado. E é tão sério que a palavra fala assim: quando você for fazer uma oferta, se você sabe que alguém tem algo contra você, não é você ter, é alguém ter contra você, bem, você vai lá e se conserta. Gente, libera perdão, não vale a pena. Não vale a pena você ficar carregando esse peso. O perdão tem situações que você consegue se desvencilhar de uma vez, mas há casos tão graves que você tem que liberar perdão todos os dias. Toda vez que vier a sua mente, libera perdão. Ah, eu já liberei, eu já falei. Não, mas você vai lembrar da situação e às vezes, quando você lembra sem doer, é porque você liberou perdão. Mas se você ainda fica bravo, se você ainda tem aquela raiz de amargura, né, pastora, no coração, peça para o verdade, Senhor, Ele pode tirar, Ele pode te curar, Ele pode tocar em você. Hoje o Senhor usou esse podcast como uma desculpa para falar para você: libera o perdão. Às vezes é uma alma que está esperando um posicionamento seu. Ah, mas me machucou, me magoou. É assim mesmo, você que tem que liberar perdão. Foi você que foi tocado pelo exatamente, Senhor. Foi você que foi visitado pelo Senhor. O Senhor te achou e você é um escolhido dele. Então libera perdão. Aquele que libera o perdão vive o extraordinário de Deus. Não fique mais carregando pesos na sua vida. E também nós vamos falar agora sobre a vida sentimental. Tem tantas pessoas, né, que estão sofrendo, que estão presos, que estão passando por tantas situações na área sentimental. Creia, o nosso Deus é aquele que faz o impossível. Ele tem o tempo certo para sua vida, mas primeiro ele vai curar você. Primeiro ele vai começar tratando em você para depois ser através de você. Se você ainda não tem um namorado, um noivo, se você ainda não é casado e tem esse sonho, o Senhor ele pode. Mas primeiro se posiciona com o Senhor. Busque estar no centro da vontade do Senhor, porque Ele é criador de caminhos, Ele faz milagres. E eu quero ouvir a pastora Cris contar o testemunho dela de como que o Senhor trabalhou na vida sentimental dela e restaurou e fez o milagre. Amém? amém. Essa também foi uma área da minha vida, assim, muito forte, que Deus, ele trabalhou, porque eu sempre fui uma pessoa muito sentimental, né? E o Senhor, ele trabalhou dentro de mim, começou dentro de mim, né? Em situações, porque assim, eu quero frisar aqui para essas mulheres que estão ouvindo, porque a maioria das mulheres, principalmente na vida sentimental, são muito frustradas, né? Nós somos. O inimigo, ele trabalha muito forte na vida da mulher na área sentimental, né? E eu, por uma escolha, né, errada minha no passado, eu tive um relacionamento, né, um casamento frustrado de 18 anos,
aonde eu fiz de tudo. Na época, o meu pastor da época até falou, não, Cris, mediante a palavra do Senhor, né? Porque houve traição, houve vários motivos a qual até a palavra me deu respaldo para que houvesse um divórcio. O próprio Deus criou uma situação para que esse divórcio viesse a acontecer. Claro, não estou incentivando ninguém, né, a se divorciar. Você tem que tentar sim no teu casamento, mas o meu realmente, a palavra me deu respaldo sobre isso, que foi uma escolha que eu fiz errado e não deu certo e eu fui frustrada. E também levou-se 8 anos para que o Senhor viesse me tratando por dentro, viesse curando as feridas que foram feitas nos meus sentimentos, né? Porque não adianta também a gente se envolver sentimentalmente se nós não estamos curadas, saradas, para que o Senhor venha colocar este novo sobre nossas vidas. E chegou uma certa feita, há 2 anos atrás, eu estava na nossa igreja hoje, né, nação eleita, no relógio de oração, estava tendo relógio de oração, e eu falei com o Senhor, falei, Senhor, desta vez eu vou fazer esse relógio de oração e eu vou fazer os 3 dias de propósito. E na sexta-feira, evangelista Dani, eu dobrei os meus joelhos dentro da igreja, lá atrás, sozinha, e comecei a orar, e eu fiz uma oração tão simples, eu falei, Senhor, eu tenho orado há tantos anos pela minha vida sentimental e até agora não aconteceu nada. Acredito eu, Senhor, que eu estou orando e pedindo errado, mas hoje eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha me trazer o que o Senhor já tem preparado, porque a tua palavra diz que os teus pensamentos para mim são pensamentos bons. E se o teu pensamento para mim é bom, o que o Senhor vai me trazer é um pensamento, vai ser uma pessoa muito boa, então pode trazer. Se há algo ainda em mim que não estava preparado, que o Senhor prepare hoje, para que este homem, né, chegue diante da minha vida. Aí, evangelista Dani, isso foi na sexta, eu fiz o relógio de oração no sábado, que foi a ceia de oficiais. No domingo de manhã, na nossa ceia, na ceia normal da igreja, Deus usou o nosso apóstolo, né, de ir lá do altar, ministrando e falando que ali tinha uma pessoa, que Deus falava para essa pessoa que o que ela estava procurando estava dentro da igreja, estava ali, não estava fora. E que se Deus não tinha mostrado para essa pessoa ainda, Deus ia mostrar. Se Deus não tivesse tocado, ia tocar, porque Deus já tinha mostrado para ele esse casal junto. E ali veio algo muito forte no meu coração. Eu falei assim, nossa, será que o apóstolo está falando isso comigo? Aí acabou o culto, eu cheguei na minha amiga, né, na pastora Cláudia, falei, amiga, será que o apóstolo falou aquilo foi para mim? Aí ela falou assim, você não faz parte do MDA, Mulher de Deus com Atitude, não? Vai lá e pergunta para ele. Aí eu falei, então vamos comigo. Aí eu fui até a vida do apóstolo e falei, apóstolo, o senhor falou aquilo foi comigo? Ele falou assim, Cris, foi com você. O Olha, Senhor me mostrou você e uma pessoa aqui dentro, que eu não vou falar quem, mas se o Senhor não te mostrou, ele vai te mostrar. Se ele não te tocou, ele vai te tocar. Aí eu falei, ai, a pessoa vai fazer isso comigo, vó. Aí eu saí de perto, evangelista Dani, para a pastora Cláudia. O apóstolo falou quem que era, né, essa pessoa. E quando eu saí do culto, eu fiquei muito encafifada. Eu falei assim, Senhor, o que que é? E aí tinha um obreiro, né, dentro da igreja, e todo mundo me perguntava desse obreiro. E nesse dia também da ceia, uma irmã chegou em mim e falou assim, Cris, quem é esse obreiro novo? Eu falei assim, não sei, por quê? Aí ela falou assim, porque eu vi vocês dois entrando de mão dadas nessa igreja. Eu meu sei que neste Deus. dia da ceia, Deus deu 4 confirmações para ele, e para mim também deu várias confirmações que seria ele. E eu e ele, a gente nunca tinha nem se falado dentro da igreja. A gente tinha se visto, né, se olhado, mas conversado não. E o meu relacionamento, evangelista Dani, foi propósito de Deus, porque não existiu sentimento humano no momento. Quando a gente trocamos redes sociais, né, adicionamos nas redes sociais naquela semana, e quando foi na quarta-feira,
Deus falou comigo assim: Ele vai te chamar pelo Messenger. E aí, porque a gente não tinha nem WhatsApp um do outro, e deu meia hora, ele me chamou no Messenger. E ali a gente trocou o WhatsApp e ele falou assim: Você entendeu o que Deus falou com você, com a gente no domingo? Eu falei: Entendi. E você entendeu? Entendi. Então o que que nós vamos fazer? Vamos obedecer a palavra do Senhor, vamos obedecer o que Deus revelou e o que Deus falou. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira, a gente resolveu ir conversar com o nosso líder, com o nosso apóstolo. Evangelista Dani, a primeira vez que eu e o meu esposo hoje nós pegamos na mão foi em cima do altar com o nosso apóstolo, porque nós não chegamos nem sair para conversar, nós não chegamos a sair para nos conhecer. A única coisa que a gente queria era obedecer a Deus, no propósito do que Deus ele tinha. E ali o apóstolo orou conosco, falou conosco, nos orientou, e dali que nós começamos a nos conhecer, que nós começamos a ter sentimento, né, um pelo outro. Então foi assim, 1 ano que nós namoramos, que nós noivamos, que nós casamos. Para casar também foi um processo muito grande, porque a fúria do inimigo sabia, né, que era um propósito muito grande de Deus. Mas nós vencemos. E nós casamos, hoje eu estou casado, um homem honrado, um homem de Deus, né? Um homem que eu, da maneira como eu pedi para Deus, né? De me respeitar como mulher, de me honrar como mulher, um homem trabalhador. Então, assim, eu sou muito grata ao Senhor, mas eu tive que ouvir a voz do Senhor novamente. Esse podcast, acho que hoje, além do perdão, são das escolhas e das decisões, né? Porque É eu forte. decidi ouvir a voz do Senhor. Como assim começa um relacionamento sem se conhecer? Sim. Nós começamos um relacionamento sem nos conhecer. Deus já tinha feito atos proféticos através da vida do nosso apóstolo no monte, falando que Deus tinha, né, um varão de honra para colocar sobre a minha vida. Então, assim, em tudo, evangelista Dani, eu acreditei. Tanto que meses atrás, quando o Deus usou o nosso apóstolo nesse ato profético no monte, naquele dia eu criei tanto que eu desci do monte convidando os padrinhos de casamento. Eu Meu já convidei lá em cima Deus! no monte. No outro dia eu já liguei para casais, falei assim: olha, eu vou casar e você vai ser o meu padrinho. Você aceita ser meus padrinhos? Cris, você tá louca? Você não tem um noivo ainda? Não, eu já tenho. Eu já tenho este noivo. Então, assim, você precisa crer, mulher. Eu não sei se hoje realmente é a sua vida sentimental, o que Deus falou, mas Deus é aquele que realmente restaura. Deus é aquele que realmente, quando Ele fala, Ele cumpre. Ele cumpriu sobre a minha vida. E hoje eu sou completa, né? Sentimentalmente. Eu tenho a minha filha, maternidade, né? Hoje eu sirvo ao Senhor. Então, assim, eu glorifico e exalto o nome do Senhor, que foi a melhor escolha lá atrás, quando eu escolhi estar na presença do Senhor, quando eu escolhi realmente conhecer a verdade, e essa verdade vai te libertar de todo Glória a mal, de Deus. tudo aquilo que te faz infeliz, né? Então, essa é a minha história. Meu Deus, glória a Deus, testemunho lindo, pastor, e é assim mesmo. Quando você decide ouvir a voz do Senhor e obedecer, Ele vem, Ele cria caminhos, Ele abre porta, Ele faz acontecer, porque tudo há um propósito, né? Que fala que tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Sim. Pastor, eu quero te ouvir as suas considerações finais, uma reflexão que você quer deixar para alguém que está nos assistindo e já agradecer a sua participação, você que está nos acompanhando. Aproveita esse momento para compartilhar, para deixar um comentário, para curtir, se inscreva no canal, porque assim nós vamos alcançar mais vidas. Quantas pessoas hoje precisam ouvir sobre perdão, sobre restauração, sobre tudo que foi testemunhado aqui. Aproveita esse momento para compartilhar e eu já quero ouvir suas considerações finais, pastora. As minhas considerações são de falar, né, para realmente haver uma decisão
que hoje você possa decidir. Amém. Hoje você possa decidir no perdão, hoje você possa decidir realmente servir ao Senhor em verdade, porque não adianta você estar na presença do Senhor, mas não decidir realmente viver a palavra do Senhor, né? Porque a nossa apóstola diz, né? Decisões decide destinos. E todas as decisões que eu tomei foi para decidir algo sobre a minha vida, né? Quando eu decidi realmente entregar para o Senhor, para que o Senhor viesse fazer, ele restaurou minha vida sentimental. Quando eu Glória a Deus. decidi servir ao Senhor na obra, ele abriu a minha maternidade. Quando eu Aleluia. decidi perdoar o meu pai, a minha mãe, Deus salvou. Então, a salvação, a restauração, a cura, né? Porque hoje, graças a Deus, eu sou uma mulher curada. Por muitos anos, eu fui uma mulher frustrada quando eu não entendi a paternidade, porque eu não tive um pai ali presente, mas quando eu entendi a paternidade do nosso Senhor, o Senhor curou esta área da minha vida também. Então, hoje eu quero falar para você, decida. Qual o Amém. caminho que você quer decidir hoje, para que o Senhor venha mudar a sua vida, para que o Senhor venha te restaurar, seja na vida financeira, seja sentimental, seja espiritualmente, porque no espiritual também nós temos que decidir viver esse algo novo que o Senhor ele tem preparado para nós. Amém, evangelista Dani, eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder contar um pouquinho do que eu vivi. Claro que hoje é completamente diferente a gente contando de quando a gente vive, né, no processo, mas tudo é um processo. E existem coisas que é do dia para a noite, que é o já do Senhor, como Deus fez no já na minha vida sentimental. De sexta para o domingo, Deus fez um rebuliço e trouxe o meu varão. Mas como existe coisas que demora, processos que demora, como 8 anos para mim ter o meu fruto sobre as minhas mãos, que era a minha filha, né, a maternidade, e Deus ele faz, né? Glória a Então Deus. assim, existem, né? Mas qual é a sua decisão hoje para que Deus ele venha trabalhar? Essa é a minha consideração que eu deixo para cada um nesta tarde. Amém. Amém. Glória a Deus. É dessa maneira. Pense, reflita sobre tudo que foi falado aqui. Abra o seu coração para o Senhor. Decida por Cristo, porque Ele já decidiu por você. Ele está de braços abertos. Volte hoje para o Senhor Jesus. E você que ainda não aceitou o Senhor, nunca esteve ali na presença de Deus, às vezes tem um preconceito, às vezes não sabe. A palavra fala assim: provai e vede. Vem provar, prova primeiro do Senhor, para depois você ter uma opinião. Não tenha uma opinião do que o outro fala, do que o outro imagina. Não, tire a sua própria conclusão. Prove do Senhor. Vá para o seu quarto, Mateus 6,6, fecha a tua porta, fala com seu Deus que te vê em secreto e Ele vai te recompensar publicamente. Eu quero mais uma vez agradecer, pastora, por esse conhecimento tão riquíssimo Obrigada. que você derramou na nossa vida, essa chamada para ação que você deixou, que para cada um tomar uma decisão, porque decisões decidem destino. Nós temos que tomar cuidado que estamos plantando hoje, né? Porque vamos colher. Sim. Então, mude a sua mentalidade, faça o que o apóstolo Paulo falou, renove a sua mente, mude aquilo que às vezes está te aprisionando, olhe para Cristo, porque Ele tem um propósito na sua vida e você não se esqueça, você é um escolhido. Deus te abençoe e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.